Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos à nossa aula de Catecismo. Estamos na aula de número 81 e, coincidentemente, o número do Catecismo é 811. 811. Fala-se da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. É aquilo que em teologia nós chamamos de as notas da Igreja. Ou seja, aquelas características que identificam a verdadeira Igreja de Cristo. Ela é una, ela é santa, ela é católica e apostólica. Vamos ver então um pouco cada uma dessas notas da Igreja, dessas qualidades da Igreja. A primeira coisa é que a Igreja é una. Nesses tempos agora de ecumenismo, é meio difícil as pessoas lembrarem disso. Cristo não tem dois corpos, ele tem um corpo só. Portanto, existe uma unidade da Igreja. Não são duas esposas de Cristo. Cristo não é polígamo. Ele não é um adúltero, não tem duas esposas. Ele tem uma só. É a sua Santa Igreja Católica. Agora, como é que Lutero resolveu esse problema? Lutero resolveu esse problema da seguinte maneira, ele disse assim, olha, a única Igreja de Cristo é uma realidade invisível. Portanto, tudo isso que nós temos aqui, todas essas igrejinhas protestantes que estão aí, são invenção humana, não são a Igreja de Cristo e, portanto, a Igreja de Cristo ela é formada pela união de todas as almas das pessoas que serão salvas e que estão dispersas nas várias igrejas do planeta. Portanto, a Igreja de Cristo é uma realidade invisível. Ora, isso daí, no entanto, não tem cabimento nós dizermos isso. Por que é que Lutero está errado? Lutero está errado porque ele está transformando a Igreja de Cristo numa abstração, enquanto a Igreja de Cristo é algo muito concreto. Quando São Paulo começou a perseguir os cristãos, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? É algo muito concreto. É uma realidade em que Jesus diz a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão, eu te darei o poder das chaves. Portanto, quando Jesus reúne os 12 apóstolos, ele constitui um corpo compacto. Ao reunir os 12 apóstolos, ele estava realmente querendo ali começar o novo povo de Deus, reformar o povo de Deus. Pois bem, a realidade visível. Dizer que a Igreja de Cristo é invisível vai contra a dinâmica encarnatória do Verbo eterno. Ou seja, Deus se fez carne e a Igreja continua o quê? Abstrata? Não tem cabimento. A Igreja ela é bastante visível e ela é a Igreja Católica. Esta é a Igreja de Cristo. Agora, não quer dizer que pessoas batizadas que não fazem parte da Igreja Católica não estejam de alguma forma unidas à Igreja de Cristo. Vamos lembrar que quando um protestante batiza uma pessoa, a Igreja Católica não tem dificuldade de receber essa pessoa no corpo eclesial, porque ela reconhece que de alguma forma, pelo batismo, aquela pessoa já tinha um elemento eclesial e, portanto, já estava ordenada à Igreja de Cristo, já pertencia de alguma forma ao corpo de Cristo. Mas a comunhão com esse corpo de Cristo não era plena para aquela pessoa. Então nós sabemos que existe um núcleo da Igreja de Cristo. Este núcleo é visível, é real, é reconhecível historicamente, que é a Igreja Católica.
esta Igreja Católica, que possui em Cristo a sua fonte, o seu fundador, diz o Catecismo. Esta Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. O Concílio Vaticano II diz que a Igreja Católica subsiste. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Tem muita gente que não sabe interpretar isso. A Congregação para a Doutrina da Fé, na época em que era prefeito o cardeal Ratzinger, esclareceu o que quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que aquilo que é a substância da Igreja está na Igreja Católica. E o que nós temos nas outras igrejas, entre aspas, não é a substância completa. Ou seja, há elementos, mas não é substancialmente a Igreja. Então, vamos entender, para você compreender essa linguagem de substância, vamos entender concretamente com um exemplo. Por exemplo, em que consiste a substância de uma cadeira? Não é? Bom, você vê claramente que existem algumas coisas que são elementos substanciais de uma cadeira. Se você não tem um lugar para sentar, aquilo não é uma cadeira. Se você não tem um encosto, aquilo não é uma cadeira, é um banco. Pois bem, mas existem coisas que são acidentais. A cadeira pode ter braços ou pode não ter braços. Ela pode ser de rodinha ou pode não ser de rodinha. Ela pode ter 4 pernas, 3 pernas, uma perna só. O importante é que seja cadeira. Então, existe algo que você olha para aquilo e diz cadeira. Depois você olha para outra coisa e diz mesa. Olha para outra coisa e diz banquinho. Olha para outra coisa e diz sofá. Existe uma diferença, existe uma substância da cadeira. Agora, se você tem lá uma cadeira completa, pega um serrote, corta uma perna e leva para casa. Pois bem, você levou para casa um elemento da cadeira, mas você não pode dizer que aquilo é a cadeira. As igrejas protestantes, elas possuem elementos eclesiais, diz o Concílio Vaticano II, mas você não pode chamá-las de igreja. Aliás, o Concílio Vaticano II jamais chamou as igrejas protestantes de igreja, chama-as de comunidades eclesiais. A única realidade que o Concílio Vaticano II chama de igreja são as igrejas ortodoxas, mas a palavra igreja, exatamente porque está aqui no plural, significa, nesse caso, dioceses. Ou seja, são dioceses inteiras que se afastaram da comunhão com a única Igreja de Cristo. Então, as igrejas ortodoxas, nós podemos dizer que elas não têm somente elementos eclesiais, mas falta algo, não é? Que é exatamente a comunhão com o sucessor de Pedro. Pois bem, resumo da conversa. Só existe uma Igreja de Cristo que possui uma unidade na doutrina, uma unidade nos mesmos sacramentos e uma unidade no mesmo governo hierárquico. As igrejas protestantes não são a Igreja de Cristo, embora elas tenham elementos eclesiais. Assim como uma perna de cadeira não é uma cadeira, uma igreja protestante não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela subsiste, diz o Concílio, na Igreja Católica. Ou seja, a substância da Igreja está na Igreja Católica. As outras, o que tem são elementos, mas não tem a substância inteira. Essa é a interpretação correta e é assim que nós podemos falar de unidade da Igreja. Ela é a única Igreja de Cristo. Bom, segunda nota, que é também de difícil interpretação, é a realidade da Igreja Santa. Como é que nós podemos dizer que a Igreja é santa se existem tantos pecadores? Bom, vocês podem aí ler o Catecismo, a coisa é abundante em explicações, nós vamos colocar para vocês, né, aquilo que é a explicação substancial. A Igreja é santa porque isto é que é
a propriedade básica da igreja. Portanto, os pecados não pertencem à igreja. Os pecados pertencem aos membros pecadores. Não é? Então, para usar uma comparação muito difícil de a gente dizer que ela é adequada, mas é uma analogia. Como toda linguagem teológica, ela se manifesta analogicamente, então vamos usar isso. Vocês imaginem que você pertence a um clube, mas, por acaso, 2/3 dos membros desse clube pegaram uma doença, sei lá, pegaram catapora. Você pode dizer que o clube está com catapora? Não. A catapora é dos membros do clube. Então existe uma diferença bastante concreta entre a doença dos membros e a doença do clube. Você não pode dizer que o clube é o clube dos doentes. Então, é uma analogia que eu sei que é fraca, mas para você entender que a santidade da igreja está naquilo que é a sua essência. Enquanto o pecado na igreja é um acidente. Não faz parte da essência. Faz parte de algo que é o membro pecador. Mas o núcleo da igreja é o Cristo cabeça. Você vai dizer que ele é pecador? Não, ele é santíssimo. Existem tantas pessoas, membros da igreja, que já estão totalmente santos no céu, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha de pecado. A começar da Imaculada Virgem Maria, que nunca pecou, mas também os outros santos que mesmo que fossem marcados pelo pecado original e tiveram alguns pequenos ou grandes pecados pessoais, esses santos no céu já estão totalmente purificados. E este é o núcleo da igreja. Quando você fala de igreja, e você só lembra do Padre Paulo, de você e dessas pessoas que estão aqui na Terra, você está professando a fé numa realidade muito limitada. Para que você entenda o que é a igreja, você precisa ter fé. Assim como quando você olha para uma hóstia consagrada, para você entender o que é aquilo, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você vai ver simplesmente um pão. Assim, quando você olha para a igreja, para que você creia realmente na igreja, você precisa ter fé. Para você entender o que é realmente a igreja, você precisa ter fé. Para entender a santidade que está nela. E por isso a igreja é santa. Santíssima. Então, a razão, a fonte da santidade dessa igreja é a caridade, como diz a citação belíssima de Santa Teresinha do Menino Jesus, nos seus manuscritos autobiográficos, numa carta que ela escreveu para sua irmã mais velha, a irmã Maria do Coração de Jesus. Muito bem. Terceiro ponto, terceira nota da igreja, que a igreja é católica. Nós costumamos traduzir a palavra católica como universal, não é? Mas, se você for olhar o catecismo, ele esclarece essa palavra universal. Universal aqui quer dizer conforme o todo. Kata, em grego, holon é o todo. Katholon, conforme o todo, é daqui que vem a palavra católicos. Católicos, conforme o todo. Quer dizer integridade. É a igreja íntegra. Quando eu digo que a igreja ela é católica, eu estou dizendo que não falta a ela nenhum dos elementos da igreja. Enquanto, por exemplo, uma igreja protestante não é católica porque ela não tem a fé íntegra. Por exemplo, ela crê que Jesus, uma igreja protestante, crê que Jesus é Deus, mas não crê que Maria é virgem, não crê que Jesus está na Eucaristia. Então eles não têm a fé íntegra. Eu digo que a igreja é católica, eu estou dizendo que ela tem todos os sacramentos, enquanto outras não têm. Quando eu digo que a igreja é católica, eu estou dizendo que nós estamos unidos a todos os que pertenceram à verdadeira igreja de Cristo de todos os tempos e de todos os lugares. Não somente hoje, não somente aqui. Então, essa é a amplitude da igreja, essa é a
totalidade, segundo a integralidade. Agora, cada diocese, a minha diocese, unida ao redor do meu bispo, já é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela não é uma federação de dioceses.